Se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Foi isso que Jesus falou no Evangelho de hoje. Fique com nós até o final e descubra o que tem a ver Jesus com a serpente no deserto. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, terça-feira, estamos na quinta semana da Quaresma. A cor litúrgica é o roxo. E já quero começar falando a respeito do livro do Números, capítulo 21, em que naqueles dias o povo já tinha caminhado pelo deserto e durante a viagem eles ficaram impacientes e começaram a falar contra Deus, dizendo a Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Olha como que o povo falava. O povo estava realmente cansado, estressado, começou a ficar irritado ali, começou a falar blasfêmias contra Deus, criticando a Deus, né? Deus que tinha tirado eles do Egito, já tinha passado pelo Mar Vermelho ali. Então eles começaram a ficar desse jeito e tal. E aí o Senhor mandou serpentes venenosas. E aqui se fala que muitos que eram mordidos morreram muita gente em Israel. E o povo começou a pedir a Moisés. O povo começou a ficar com medo mesmo ali. Falou: ô Moisés, peça a Deus para nos ajudar e tudo. E Moisés foi, intercedeu ao povo junto a Deus. E Deus pediu a Moisés para construir uma serpente de bronze. E essa serpente ela foi colocada numa haste, e todos aqueles que olharam para a serpente eram curados. Mesmo que tivessem sido mordidos, não morreram, porque eles olharam para a serpente prefigurada, aquela serpente que estava pendurada numa haste. E essa serpente é aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje, que hoje Jesus nos disse no Evangelho o seguinte: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então saberei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Ou seja, quando Jesus foi elevado na haste de madeira, assim como a serpente foi elevada, Jesus ele veio para salvar o povo. E aqui, diferente um pouco do povo que estava lá no deserto, aqui no deserto o povo estava passando dificuldades, e ali eram dificuldades físicas, em que eles estavam com fome, estavam com sede e estavam caminhando rumo à terra prometida. E agora, já no sentido espiritual, Jesus nos fala o seguinte: ele foi elevado na haste, porque ele veio não para nos alimentar somente aqui nessa terra, mas também ele foi elevado para salvar as nossas almas, para que nós tivéssemos a chance, né, de chegarmos à santidade e um dia estarmos unidos a Ele lá em cima. E ele fala aqui um pouco acima também, ó: não acrediteis que eu sou, então morrereis nos vossos pecados. Se nós não acreditarmos que Jesus, ele é esse que foi elevado na cruz, igual está aqui no meu crucifixo, ele foi elevado nessa haste para tirar você do seu pecado. Se você não acreditar verdadeiramente que é possível viver uma vida de santidade, que é possível um dia chegarmos lá em cima junto a ele, então infelizmente você vai fazer igual ele falou aqui, ó, vai morrer nos seus pecados, porque uma vez que nós não acreditamos em Jesus, nós não renunciamos à carne. E quando nós não renunciamos à carne, o que acontece? A gente começa a pecar mais, peca mais, peca mais. E aquilo vai só aumentando, vai aumentando, e a vida vai passando, vai passando, vai passando. E quando pensa que não, Deus o chama, e ali quando ele te chamar, você pode estar em pecado mortal. Então, é isso que ele nos diz aqui. E também um doutor muito importante da nossa igreja, ele nos diz o seguinte: São João Crisóstomo diz assim, ó: também porque, como não os pôde converter à força de tantos milagres e pregações tão sublimes, lhes fala Jesus dizendo: quando tiveres levado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ou seja, aqui ele fala o seguinte: ele já tinha feito tantos milagres, ele já tinha feito pregações tão lindas, e muitos não acreditaram nele, né? Muitas pessoas ainda não estavam acreditando. E aí, como dizendo: credes que vos livrarei de mim quando me matareis, mas eu digo que não, que então conhecereis tanto pelos milagres como pela minha ressurreição.
e pelo vosso cativeiro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, e que eu não sou inimigo de Deus. Por isso acrescenta, e que nada faço por mim mesmo, mas que, como o Pai que me ensinou, eu falo também, dando a conhecer nisso a igualdade, a essência, em que nada falava fora do entendimento do Pai, como dizendo, pois se eu fosse contrário a Deus, não teria movido tanta ira contra aqueles que não me ouviram. Olha para você ver, aqueles que não ouvem Jesus, eles ficavam com raiva daquilo que Jesus dizia. E aqui ele nos fala que aqueles que ainda não acreditaram nele verdadeiramente naquele momento, quando eles virem que ele foi crucificado e depois eles verem ele ressuscitado, aí sim eles vão acreditar. E assim eles vão ter mais força, mais ânimo, assim como os apóstolos vão sair em missão e vão dar verdadeiramente a sua vida por Cristo, porque eles realmente entenderam que o mistério da salvação passa pela cruz e depois da cruz tem a ressurreição. É essa ressurreição que Jesus quer para mim e para você. Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu!